Seja bem-vindo ao curso sobre análise de acidentes pelo método árvore de causa e análise de Chikawa. Vamos analisar junto alguns dos métodos de investigação e verificar as causas básicas e raízes no evento de acidente de trabalho, que é uma ação que acontece com o trabalhador, um evento não desejado, não esperado, não programado, de acordo com o estabelecido nos conceitos legais normativos. Análise e investigação de acidente do trabalho, metodologia para investigação de acidentes e relatório de acidente. Análise e investigação de acidente do trabalho. Hexágono das causas do erro humano no trabalho e os instrumentos de prevenção. Na comunicação, o que pode acontecer? Falta de informação. O que pode ser a causa de um acidente de trabalho? Falta de capacidade, que vai ser um aspecto relevante na qualificação do trabalhador. Então, aqui nessas duas variáveis nós temos essas condições que precisam ser analisadas. A falta de informação, ela precisa ser bloqueada, que é uma ação errada grave, de acordo com o potencial de dano que pode causar em determinados processos. Então, processos que tenha potencial de dano muito elevado, é importante ter um processo de comunicação muito bem estabelecido. Então, precisamos, para esse momento, verificar o que? Para a melhoria da comunicação. Então, nós temos que combater falhas humanas mais frequentes que acontecem em determinados processos. E isso é possível identificar através de relatórios que são feitos de acordo com as falhas que foram encontradas dentro do processo. A falta de informação ou informação deficiente. Essa ação ou omissão que pode estar no processo, ela deve ser pontualmente identificada e corrigida dentro do ciclo do PDCA. Uma vez identificando que nós temos uma informação, uma falta de informação ou informação deficiente, precisamos identificar essa informação e jogá-la dentro do processo e melhorar o nosso processo de informação. Cuidado com longos períodos de afastamento. Isso também é uma ação que pode gerar problema na comunicação. E regras de trabalho, é uma forma da gente estar criando uma informação direta com o trabalhador. Essas regras podem vir de forma de instrução de trabalho, procedimento operacional padrão, através de análise preliminar de nível de risco, análise preliminar de risco, APT, PTR, enfim. Práticas padrões, que são estabelecido para determinadas atividades, se faz de forma igual todas as pessoas de acordo com o processo. E lista de presença, inclusive com observações, se houverem. Cuidado com ausência em partes de curso, palestra, etc. Ou seja, a gente tem que, uma vez que vamos comunicar, medir se as pessoas estão presente e se estão participando ativamente dentro daquele curso que a gente está ministrando. Então, melhoria da comunicação. Então, nós vamos fazer uma comunicação escrita. Então, isso é necessário. Nós hoje temos outros meios também, não só escrita, mas digital. Plano de contingência, inclusive esses planos dentro do setor com alto potencial de perda, que é o setor elétrico que nós estamos atuando. Eles estão disponíveis de diversas formas. O plano de contingência de Covid, plano de contingência de situação de emergência,
código de comunicação para situações críticas. Aqui nós precisamos ter um código, por exemplo, para informar se teve uma situação crítica que aconteceu no processo, para ser muito mais específico, código azul, código vermelho, código amarelo, enfim, essa forma de fazer uma comunicação direta para que todos entendam. Claro, todos já foram treinados para entender esse código. E hoje não se tem mais o tape, mas o vídeo, né? Informar isso através de vídeo, através de videoaula, através de smartphone. E hoje são as formas da gente conseguir alcançar o máximo de pessoas de forma muito mais efetiva. Sistema de comunicação verbal usado na aeronáutica, por exemplo. Então tem os códigos que se usa para conseguir alcançar o objetivo para quem está pilotando aeronaves, e eles em alta velocidade conseguem compreender de forma muito rápida, fração de segundo, entender o entendimento, por exemplo, do operador de radar. E checklist, uma forma de comunicação importante. Então, antes de executar o trabalho, pode ser qualquer etapa onde envolva equipamento, ferramenta ou processo com alto potencial de perda, necessário checar antes de executar. Checagem de entendimento da informação, muito importante. Por exemplo, processo de qualiometria, medir, ver se as pessoas entenderam todo o processo que foi treinado. E follow-up, para a gente conseguir fazer o processo rodar. Então, memória técnica e arquivo técnico dentro do PDCA, isso é indispensável. A gente precisa ter essa memória técnica e esses arquivos para ver se nós estamos atingindo os nossos objetivos e metas. Permissão para trabalho, orientação a visitantes, estagiários, menores aprendizes, fundamental. Então, dentro do processo de informação, para corrigir a falta de informação, nós vimos essas variáveis. E a falta de capacidade, como que a gente faz para trabalhar essa questão? Instrumento para correção da falta de capacidade. Melhoria da qualificação. Parte-se do princípio que, obviamente, as pessoas sabem fazer. Então, em cima desse princípio, já nós recrutamos pessoas qualificadas, né, de acordo com as suas carteiras de trabalho e outras informações, elas sabem fazer. Mas então vamos partir desse princípio e começar a treinar dentro do que ele foi contratado. Então, treinamento, aplicação do aprendizado que vai ser realizado dentro da empresa. Estágio prático com equipamentos novos, ou seja, se eu tenho alguma coisa que a pessoa não operou, não manuseou, eu preciso fazer um estágio para que ele possa entender esse novo processo. A seleção de pessoal é fundamental para a gente conseguir ter as melhores cabeças, as melhores pessoas dentro da minha equipe. E a reciclagem ou atualização, para que não caia no esquecimento pelo objetivo e meta de pessoas capacitadas para determinadas finalidades de trabalho. E checagem da habilitação de polivalência, acompanhar para orientar a habilitação, ver se realmente o cara é goleiro ou ponta esquerda, ou ele é treinador, a gente vai ter que ver. Então, checar a habilitação dele, a proficiência da pessoa. Então, encarregado, supervisor muito preocupado, e a gente precisa checar por que esse motivo de preocupação. Controlar a habilitação do pessoal de empreiteiras. Então a gente precisa ver se aquela pessoa foi contratada para operar, por exemplo, a reta escavadeira, um guindaste, operar equipamentos de alto potencial de perda, MUNC, se ele tem habilitação de fato dentro daquele instrumento. Substituição, ou seja, se eu não tenho essas garantias que a pessoa está capacitada, eu preciso ter uma forma de substituir, e tem que estar pensado isso previamente.
Então nós vimos aqui comunicação e qualificação. Então o próximo passo, você que é o profissional de segurança precisa ver a falta de aptidão física e mental, que é adequação. A gente precisa adequar o nosso recurso. Então, instrumentos de adequação para correção físico-mental, questões familiares, ressaca. A gente precisa ver essas questões, porque nós temos problemas aí físico que está aparecendo. Então vamos partir disso, vamos ver a situação familiar, vamos ver o comportamento, a característica, o tempero dessa pessoa em grupo, e também questão envolvendo não só a bebida, mas drogas também. E para conseguirmos chegar nesse objetivo de analisar o físico e mental, nós precisamos selecionar essas pessoas. E essa seleção vai acontecer no exame médico, para ver se ela tem essas aptidões. Acompanhamento do pessoal, ou seja, através da minha qualimetria eu consigo checar se as pessoas estão correspondendo à expectativa de eficácia nos processos de trabalho. E o Kanban, ou seja, vou estabelecer as prioridades, né? Eu tenho coisa que é muito urgente e pouco importante, muito urgente, importante, pouco urgente, muito urgente e muito importante. Então tem que ver o que é de fato que vai fazer rodar a minha gestão e vou dedicar ação naquilo que mais vai pesar para a gestão. Remanejamento do pessoal. Então, ou seja, aqui eu tenho que ver a necessidade, por exemplo, do pessoal que está atuando em determinada área do processo e que ele não atende, né, aquele tipo do processo. Eu posso remanejar uma pessoa para fazer um trabalho em altura, por exemplo, que ele tem muito mais capacidade do que o que está executando, porque fisicamente ele é mais forte, tem mais condição mental para isso, e remanejo a pessoa que está hoje num determinado serviço que não é a característica dele para um outro trabalho. Medidas sobre o ambiente de trabalho. Então aqui eu preciso verificar se também não é uma questão do próprio ambiente, porque o ambiente também pode ser um agravante ou um determinante aí para baixo desempenho. Então tem que ver carga solar excessiva, condições de trabalho precário e ter medidas sobre o ambiente também. Acompanhamento e monitoramento dos fatores estressantes. Isso é fundamental para me garantir a gestão rodando. Então, com isso, nós fizemos um processo de adequação para efeito de análise de acidente. Então, motivação incorreta. O que é isso? Eu vou precisar aqui de um instrumento de formação de atitude. Para quê? Formar atitude para ter motivação correta. Então, um instrumento de formação de atitude para correção de motivação incorreta. Pessoas que estão tendo motivação incorreta, para o lado errado. Exemplo de níveis superiores. Então, ou seja, tem pessoas na engenharia, na gestão, na área técnica, que são maus exemplos para a execução, que estão motivando a atitude incorreta, ou seja, fazer trabalho sem segurança, fazer o trabalho de qualquer forma, bypassando processo que não poderia ser bypassado, ou seja, desprezando etapas fundamentais de proteção. Acompanhamento de desempenho, ou seja, nós precisamos checar, verificar o desempenho da pessoa dentro daquilo que nós estabelecemos como prioridade, como meta para a nossa gestão. Reuniões, avaliações, isso é possível fazer, por exemplo, no DDS, ou fazer um comitê que vai avaliar as qualimetrias, ou seja, os momentos que a gente fez a checagem, ou as inspeções de máquinas e equipamentos, e fazer essas avaliações para ver se está acontecendo alguma atitude incorreta e corrigir. Estabelecimento de limites, regras, então precisa.
Dentro de subestação, por exemplo, nós temos limites, demarcações, regras que não devem ser quebradas. Punição pedagógica, empregados superiores, então, ou seja, podemos criar uma punição pedagógica. Então, o erro de um é o aprendizado de toda a equipe. Treinamento sobre valores, família, espiritualidade, fundamental. Você, profissional de segurança, foca nessa questão. Isso funciona muito dentro aí do seu estudo sobre análise de incidente e acidente do trabalho. Liberação de equipamento, PLE, PT. Aqui é um momento da gente conseguir identificar prejuízos enormes para a empresa, empreendimento, para todos, até para combate a acidentes graves contra a vida e a saúde. Ao liberar o equipamento, ter uma visão, se não tiver peça para pessoas, possa fazer uma vistoria mais pontual, por exemplo, em equipamentos com movimentação de carga, entender melhor sobre sistemas de cupilhas, travas, elementos de fixação, elementos de máquinas, pistão, solda, são pontos que podem gerar acidentes graves, até mesmo o funcionamento aí do comando hidráulico do equipamento. Escolha adequada do líder, ou seja, para conseguir fazer um trabalho eu preciso ter um líder que tenha a atitude correta de acordo com os valores e os objetivos da empresa. Inspeção, monitoramento regular dos pós-trabalho, que é qualimetria. Eu preciso ter condição de fazer esse monitoramento regular de cada pós-trabalho. Então vimos aqui a motivação incorreta, certo? Dentro do nosso hexágono das causas de um acidente do trabalho. Condições ergonômicas inadequadas. Então, estudo de ergonomia. E vamos levar em consideração o quê? Quais são os instrumentos para melhoria ergonômica? Em certas situações, o esperado é que o ser humano erre. Ou seja, alavancas que operadas para um lado movimenta para o outro lado. Olha só, a alavanca você aciona ela para a esquerda, o movimento vai para a direita. Isso pode levar e conduzir a um erro. Existe muito isso dentro de movimentação. Alarmes, pode ter um erro também. Painéis, pode levar a erros em virtude dos seus sinaleiros não estarem entendíveis. Botões de emergência, também muitos botões e pouco entendimento. Controle de cargas tensionais sobre os trabalhadores. Bloqueio de ações erradas. Ou seja, a pessoa não consegue entender esse processo. Análise de interação projeto-operador. Então nós precisamos ver essa questão, analisar a interação. Eu tenho um projeto e o operador está entendendo, sabe operar, entende esse projeto. Análise ergonômica de novos projetos, ou seja, se esse projeto foi previsto as questões relacionadas ao biotipo das pessoas que estarão trabalhando nele. Móveis de iluminação adequadas, atividades. Isso também são fatores que levam a acidentes ou doença do trabalho. Então vimos aqui as condições ergonômicas inadequadas e estudo de ergonomia. Agora o último, vamos falar de deslize. Então bloqueio da ação errada ou da consequência. Então, instrumento para correção de deslizes. Bloqueio da ação errada ou consequência. É mais provável que o ser humano não tenha memória, e sim esqueçória. Então veja bem, a gente sempre se esquece e é comum as pessoas dizerem que não lembrava. Nesse erro, o trabalhador tem capacidade, tem informação, tem informações corretas e um dia se esquece de cumprir determinado passo. Ou seja, passou pela instrução do trabalho, procedimento operacional padrão, tem experiência, só que ele esqueceu. Isso é um deslize.
tá? Foram deslizes no processo. Fisiologicamente, o deslize é explicado pelo fato de se ter passado a atividade para um nível automático, ou seja, a pessoa foi e criou um loop de hábito. Hábito faz as coisas simplesmente dentro daquela rotina habitual, já não usa mais o processo racional, não preenche mais uma APR, um checklist, faz só pelo hábito, não está questionando o processo de forma efetiva. Então o deslize ocorre quando o indivíduo tem uma distração momentânea ou quando tem que fazer duas ou mais coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, o operador de Sky, ele tem que estar operando o Sky e verificando a aproximação dos condutores energizados porque trabalha no potencial. Então pode acontecer um deslize muito sério aí. Por quê? Porque a capacidade sensitiva ela é muito menor do que o momento, o cenário que ele está envolvido, que ele precisa ter muito mais condição de perceber e a percepção acaba sendo comprometida em virtude do momento. Exemplo, acionamento errado de válvulas ou botões de comando. Então quando era para, por exemplo, parar, acaba acionando um movimento e toca num condutor, por exemplo. Deixar de fazer uma etapa fundamental no processo, ou seja, precisar fazer uma etapa que ela é a primeira etapa e deixa de fazer passo para a segunda, e essa primeira, por exemplo, deixa a pessoa exposta a um risco que era para ter sido feito antes. Aí é uma causa que a gente chama básica, né? Causa básica do que motivou um acidente, que vai levar a causa raiz mais para frente. Abrir válvulas que nunca poderia estar abertas simultaneamente, falhas na detecção de algum processo e erro de cálculo. Aqui está no processo de operação e processo de engenharia, que é o dimensionamento aí, que são chamados ações dimensionais. Então, prevenção. A partir do princípio de que se existe uma possibilidade de erro, um dia alguém o fará de forma errada. Então, uma prevenção a partir disso. Então, se eu tenho, nós vamos estudar análise de acidente por causas básicas, causa raiz, eu vou entender então o que? Se eu tenho uma atividade, eu preciso perceber se existe a probabilidade de acontecer o acidente nela. Se tem, qual que é a consequência, a magnitude? É extremamente prejudicial, por exemplo, morte ou uma lesão incapacitante. Então eu preciso entender que vai acontecer dentro daquela atividade, um dia alguém vai fazer ela errada e vai acontecer o pior. Então preciso pensar em prevenção. Então, se a consequência eventual do deslize for séria, bloquear a ação errada. Isso que eu acabei de citar. Então é sério, eu preciso bloquear, eu preciso criar barreiras, múltiplo de barreiras, para dar conta de garantir a operação de forma eficaz. Exemplo, quando duas válvulas não puderem estar abertas simultaneamente, bloquear. Então nós temos que fazer, porque eu não posso deixar que essas duas válvulas estejam abertas juntas. Então eu preciso bloquear, fazer um comando que seja totalmente impossível que as duas estejam abertas ao mesmo tempo, para não deixar que isso fique por conta de uma operação. A gente chama isso aí de bloqueio, que é uma barreira de controle. Isso aí independe da pessoa. Se a pessoa tentar abrir as duas, ele não consegue, independe, entendeu? Então não dá para pisar no acelerador e no freio ao mesmo tempo. Então a gente precisa tirar o pé do acelerador para frear e vice-versa. Tá certo? Então, falta de capacidade, encarregar a supervisão muito preocupado, controlar a habitação do pessoal, de empreiteiras, constituição, enfim. Então essas são o bloqueio das ações erradas e as consequências numa situação de deslize. Então com isso, nós conseguimos compreender o que? A árvore de causa do erro humano. Então vamos entender o seguinte:
O ato inadequado de um trabalhador. 1. O ato inadequado da pessoa. A pergunta a ser feita numa investigação de acidente, a árvore da causa do erro, a pergunta é: a regra para a função que ele está exercendo? Você, na hora de fazer uma investigação das causas básicas e causa raiz, você vai ter que perguntar isso. A regra para a função? E a outra pergunta: em geral, trabalhadores conhecem as regras? Então você vai olhar a pessoa da mesma função, no mesmo processo, e perguntar se todos conhecem. E outra: as regras são revistas periodicamente? Ou seja, existe um período curto para rever essas regras? Mais pergunta: a informação escrita, regra, planta, mapa, correspondente à realidade? Então tem que ver se aquilo que ele faz tem tudo a ver com aquilo que ele conhece, que tem teoria de treinamento, capacitação. Outra pergunta: entendeu-se certo uma ordem transmitida? Ou seja, a pessoa conseguiu compreender essa ordem? E como que ela compreendeu? Mediu essa compreensão? A informação foi passada de forma completa, ou seja, na hora de medir a gente tem que perceber se eu passei informações de 10 passos, compreendeu os 10 passos, deixou de compreender alguma parte. Então veja bem, se a resposta for não, erro humano por falta de informação, ou seja, a pessoa errou, é o ato inadequado de um trabalhador. Ele errou porque houve falta na informação, que é a primeira ação que nós vimos lá nas causas de acidente, do hexágono das causas de acidente. Então, para a confirmação da causa, a resposta à pergunta de checagem deve ser sim. Então veja bem, para confirmar a causa, que se ele errou, se o erro foi do trabalhador, aí a resposta tinha que ser assim: você tinha a regra para a função, todos conhecem a regra, então o erro foi um ato inadequado do trabalhador, mas se não, o erro humano foi por falta de informação. Então houve uma ação anterior, aí alguém deixou de treinar, de capacitar o trabalhador. Checagem: alguém sabia algo que o executante não ficou sabendo? Então preciso checar. Se, por exemplo, a resposta foi sim, e se alguém sabia alguma coisa que ele não sabia, deixaram de informar algo a ele que ele não sabia. Então, se a resposta foi sim, 2, a pessoa tinha a habilidade necessária para a função que exercia, ou seja, ele foi informado sobre tudo isso, mas e a habilitação? Que nós vimos no hexágono das causas, no segunda análise nossa. Então ele tem que ser habilitado também, precisa. Então, se ele não tinha erro humano por falta de capacidade, então ele não tinha capacitação, embora foi informado. Por exemplo, você vai informar uma pessoa como pilota uma aeronave, porém ela não tem habilitação para pilotar uma aeronave, ou uma pessoa da categoria B está conduzindo um bitrem. Então, checagem: alguém melhor preparado teria tido a atitude adequada? Ou seja, se tivesse uma pessoa habilitada, a atitude teria sido feita de forma correta? Aí então essa checagem que a gente faz. E se a resposta for sim, se eu tivesse uma pessoa melhor preparada, ela teria feito a coisa correta. Então é a terceira ação que nós vamos analisar. Houve algum fator que tenha contribuído para reduzir o grau de aptidão físico-mental para o trabalho? Então veja bem, se algum fator estressante, por exemplo, lá o erro humano aconteceu por questões de ergonomia, exemplo, estresse, tensão, doença, ruído alto, calor, vibração, alcoolismo, coisas no ambiente de trabalho, gente. É importante você, como profissional de prevenção, analisar todas essas questões
para determinar em seu relatório as causas básicas e causas raízes que levou a um acidente de trabalho. Então, se houve, a resposta é sim. Então, erro humano por falta de aptidão física mental, né? Então, erro humano por falta de aptidão física mental. Por quê? Porque houve algumas situações de tensão, ele não estava preparado para aquelas tensões sobre ele. Então, aí faltou o quê? Na avaliação psicológica, qualificar essa pessoa para estar operando um processo com alto potencial de perda. E a checagem é a seguinte, então, dentro desse momento. Havia suspeita prévia de que o indivíduo possivelmente não estivesse em condições adequadas ou precipitadas pelo ambiente, porque a gente consegue identificar na qualimetria que a pessoa, o indivíduo tem essa propensão, mostrando que ele não está adequado para aquela situação ambiental. Então se checou e chegou na conclusão que não havia nada disso. Então 4 passos. A pessoa tentou ganhar tempo, ou seja, o acidente aconteceu porque ele tentou bypassar um determinado processo. Baseou o seu comportamento nos exemplos dos supervisores. Lembra lá que nós vimos que nós podemos ter acidente por ações inadequadas dos supervisores, que eles são maus exemplos, ou na tolerância da supervisão, ou seja, tolera que a pessoa faz uma coisa errada. Ela tentou fazer as coisas certas em benefício da empresa, utilizando um caminho que não deveria, ou seja, quero que a empresa lucre, ou deixar de fazer uma locação, fazer a instalação de uma infraestrutura que vai ser cara, então vou permitir, vou liberar o trabalho, mesmo que esteja numa categoria de risco muito alta e deixou de mitigar determinado processo. A pessoa vem adotando práticas erradas, contrariando o conhecimento básico do curso profissionalizante ou práticas regras da empresa, ou seja, estou fazendo isso mesmo que eu saiba que tem instrução de trabalho e tem princípios fundamentais dentro da minha formação, regras rígidas que não poderia ser flexibilizada. A pessoa foi negligente ou imprudente, ou seja, deixou a negligência estar relacionada a normas, imprudência relacionada a comportamento. Se a resposta for sim, erro humano por motivação incorreta, ou seja, a pessoa sabe, porém ele agiu incorretamente. E a checagem se faz a seguinte: quando sabendo-se observado, o indivíduo desenvolve tarefa corretamente, ou seja, quando tem alguém olhando ele, vigiando, técnico de segurança, por exemplo, ele faz de forma adequada, segue os passos, ou seja, essa pessoa de fato, ele negligencia e é imprudente por escolha, é um ato deliberado. Então, se a checagem, a resposta for não, e aí nós vamos então analisar o fator 5. A condição de trabalho contém situações de dificuldades práticas para a maioria das pessoas, ou seja, aqui eu estou analisando as questões ergonômicas. Se a maioria das pessoas tem dificuldade prática, então erro humano por condição ergonômica desfavorável, ou seja, fisicamente está muito longe, fora da biometria humana, das capacidades humanas de alcançar determinadas alturas, posição, enfim. A checagem é então, se melhorar alguma coisa na área ou na condição de trabalho, a checagem do ato inadequado fica muito reduzida. Então, se eu melhorar a altura, a posição, eu consigo melhorar ou diminuir um ato inadequado? Se a resposta for não na checagem, então o trabalhador que cometeu falha conhece bem a tarefa e os riscos? Então vamos perguntar de novo, se ele conhece bem, normalmente tem cuidado para evitar os riscos? Esqueceu de cumprir algum passo na tarefa rotineira? Observa aqui que nós estamos verificando o que é aqui, o deslize, ou seja, ele conhece tudo, porém por algum motivo ele cometeu um deslize. E a checagem é difícil para o próprio indivíduo e para o nível gerencial explicar as razões daquela falha? Se a resposta for não, se confirma o deslize. Então,
as causas de um acidente utilizando a árvore de causa de erro humano, descrição do evento. Vamos entender isso de uma forma mais prática? Vamos lá, pessoal. Descrição do evento. A regra da empresa era clara. O que significa? Para emendar condutores partido, era obrigatório abrir a chave, sinalizar aquele circuito na base ali da chave, testar os condutores e todos os elementos que fazem parte do circuito e aterrar o circuito, ou seja, colocar em asta, abrir, sinalizar, testar, aterrar. Beleza? Então esse procedimento dava ao executor, antes de tocar no condutor, a certeza de que o circuito estava desenergizado. Certeza, não tem dúvida nenhuma, porque ele seguiu os passos. Só que havia um problema. Então vamos entender. Esse procedimento dobrava o tempo de execução da tarefa. Um eletricista da equipe de manutenção de linhas e redes, com larga experiência, costumava fazer as emendas sem colocar o circuito em asta, ou seja, sem abrir, sinalizar, testar, aterrar. Um dia acidentou-se, perdendo o braço esquerdo abaixo do cotovelo, por ter sofrido choque elétrico. Então, análise, solução. Compare suas respostas com os itens abaixo. Foi erro humano por falta de informação? O que é que você acha? Não. Havia regra. E a regra era clara. Tá vendo como que a gente consegue fazer uma análise de acidente? Então tem que partir exatamente do processo. Esse processo ele é rígido, ele é formalizado. E se ele é atribuído, e a quem é essa atribuição? Foi erro humano por falta de capacidade? Você vai ver que não também, porque o eletricista era muito experiente e muito capaz. Onde você pega essa informação? Técnico de segurança, responsável pela segurança do trabalho. Você vai pegar na história desse elemento, desse indivíduo. Não só na empresa que ele trabalha, mas no setor que ele já trabalhou em outras empresas. Deve ter sido erro humano por falta de aptidão física mental? Vamos ver? Certamente não deve ter sido. O fato de ter tocado no condutor sem colocar o circuito em aça não foi devido a alguma perda de aptidão. Havia o risco, tanto que era reconhecido pela empresa através de uma regra. Foi erro humano por motivação incorreta? Certamente. O eletricista tentava ganhar tempo incentivado pela chefia em situações de emergência. Então nós sabemos qual status que está aqui a causa básica. A causa básica que está levando ao acidente dentro dessa empresa. Foi erro humano por condições ergonômicas desfavoráveis? Não, embora a emenda de condutores fosse uma tarefa insegura, uma vez seguindo o procedimento normalizado, o risco estaria controlado. Foi erro humano por deslize? Também não, pois não se enquadrava em tarefa repetitiva, já passada para o piloto automático. Quanto à pergunta de checagem, se soubesse estar sendo observado pela chefia superior ou pelo técnico de segurança, certamente o eletricista faria o procedimento, correto? Observe que nesse caso, para a pergunta de checagem, não vale a observação do superior imediato, pois este pode estar conveniente. Até mesmo pede ao eletricista para que faça a tarefa rapidamente. Tá certo? Então, com isso, o que nós conseguimos absorver dentro de uma análise e investigação de acidentes do trabalho? Nós conseguimos perceber que nós temos que seguir uma metodologia para investigação, tá? Para conseguir compor o nosso relatório. E essa metodologia, ela é através do hexágono das causas do erro humano do trabalho e os instrumentos de prevenção que acabamos de estudar para chegar aqui
nas causas que levam a um acidente, ou seja, nós temos problema de falta de informação, falta de capacidade, falta de aptidão física, mental, motivação incorreta, condições ergonômicas inadequadas e deslizes. São as variáveis que estão presentes aí e levam a um acidente de trabalho dentro de um setor com atividade com alto potencial de perda. Eu sou Célio Soledade, da empresa Ponto Seguro Gerenciamento de Risco. Está aí a sua aula introdutória sobre método de investigação de acidente do trabalho. E nos vemos depois nas demais explicações. Até lá!